Começa agora na Mundial. Programa Música e Mensagem. O som que eleva a alma. Com Victor Rebelo. Olhe pra mim, preste atenção. Vou lhe contar uma história de amor. Boa tarde, amigos ouvintes. Estamos começando mais um programa. O tema de hoje do nosso programa é Encontrando Espíritos Familiares. Encontrando Espíritos Familiares. Hoje vamos dar uma pausa novamente no nosso estudo de bioenergia, de chakras, para a gente abordar esse tema. No programa passado, eu falei sobre a questão dos mentores espirituais. O meu mentor espiritual, quem são os mentores espirituais? Quais são os trabalhos que eles desenvolvem, que eles realizam? Ontem, lá no nosso espaço Núcleo Vivência de Cultura Espiritualista, tivemos então o nosso trabalho de harmonização. Tivemos uma palestra com a Rosimeire Rodrigues, integrante do nosso grupo. Ela fez lá uma palestra falando sobre o tema Como encontrar nossos mentores espirituais. Tivemos lá a exibição de slide, foi muito legal a palestra. Depois, eu realizei então um trabalho de harmonização com o grupo. Colocamos música e eu fui conduzindo o pessoal num relaxamento, numa visualização, num trabalho de harmonização, conforme os próprios guias espirituais da nossa casa iam me orientando. E depois tivemos então a aplicação de energia individualmente. O pessoal então se sentou nas cadeiras na frente e foi recebendo então do nosso grupo de desenvolvimento bioenergético as energias, o trabalho que a gente realiza de doação energética. É um trabalho muito bonito, um trabalho diferente, gratuito. E olha, eu convido você, na última sexta-feira de setembro, teremos novamente esse trabalho aberto. A palestra será outra, teremos outro tema da palestra, porém é o mesmo sistema, palestra, harmonização em grupo, harmonização da aura, né? E aplicação de passes. Você está convidado. Então, já vai anotando na tua agenda aí, a última sexta-feira de setembro, pelo que eu estou vendo aqui é dia 26 de setembro, tá? Das 7h30 da noite, das 19h30 às 21h30. Já anota, teremos mais um trabalho desse gratuito de harmonização espiritual e palestra lá no nosso núcleo, que fica pertinho do metrô Vila Prudente. Tá bom? Então já vai anotando, eu vou dar outras dicas aqui também, pega caneta e papel, que depois eu passo o nosso endereço. Bom, vamos então entrar no tema. Eu pretendo abrir linha para vocês participarem com perguntas hoje, tá? Então, se preparem, ouçam, eu vou fazer uma pequena introdução e aí vocês podem entrar com dúvidas sobre o tema. Então, recentemente, uma pessoa me perguntou no Facebook, eu tenho uma conta lá no Facebook, se você também tem, procure lá, Victor Rebelo, lá no Facebook e pede para eu te adicionar que eu te adiciono, tá? Victor Rebelo, eu tô com o cabelo lá, raspei careca, então dá para você me encontrar lá. Tem outros Victor Rebelo também, né? Mas você vai me encontrar lá. Victor Rebelo, eu administro a conta também da revista Caminho Espiritual e Cristã de Espiritismo. Então uma pessoa que tem amizade comigo pelo Facebook me perguntou: Victor, é possível a gente encontrar espírito familiar? Eu perdi uma pessoa que eu tenho muito carinho, um parente, eu gostaria de me encontrar com essa pessoa. Eu tenho ido no centro espírita, mas não estou conseguindo contato. Como é que funciona isso? Então, olha lá. Existem alguns centros espíritas que fazem um trabalho de psicografia, tá? Isso não é garantido que você vá receber uma mensagem. Por quê? Primeiro, pela fila, que é muito grande, de pessoas que procuram esse tipo de trabalho. Não é comum você encontrar esse tipo de trabalho. E eu confesso que hoje em dia é muito difícil para o médium receber detalhes
da vida de um espírito que já desencarnou. Tá? Isso varia muito do nível de mediunidade. A gente tinha, por exemplo, lá no Perseverança, na época do Formiga, do médium do Formiga, que inclusive psicografou livros com o Chico Xavier, em parceria com o Chico. E o Formiga, pelo que o pessoal me conta, era um trabalho extraordinário. Você chegava no Perseverança, você não dava teu nome, não dava nada. E ele falava, olha, quem é fulano de tal? Ah, tem uma mensagem aqui de um espírito tal, e ele lia a mensagem, dava detalhes da vida pessoal. Isso acontecia nos anos 80, 70, por aí, e se eu não me engano, né, eu não sou frequentador do Perseverança, eu não frequento nenhum centro espírita específico, eu sou universalista, eu sou adepto, eu estudo as doutrinas, mas sou um livre pensador, mas eu tenho amigos que frequentam o Perseverança e eles me dizem essas histórias. Então, o Formiga, ele psicografou alguns livros com o Chico e ele tinha realmente essa mediunidade de psicografia fora do comum, dava detalhes da vida pessoal. Hoje em dia isso é raro, né? Aliás, sempre foi raro, essa mediunidade mais aflorada. Tá? Então é comum, você pode ir hoje no Perseverança, se inscrever lá para você receber uma mensagem psicografada, mas eu não sei como vai ser essa mensagem. Tem pessoas que gostam, tem pessoas que dizem que queriam mais detalhes, tá? Então vai de cada um. Além do Perseverança, tem outros centros espíritas que também realizam esse trabalho aqui em São Paulo. Se eu não me engano, tem um Grupo Noel, na Vila Mariana. Procure na internet, e se você realmente quiser receber uma mensagem, vá atrás em algum desses centros que realiza esse tipo de trabalho. Pode ser que você fique satisfeito com a mensagem, pode ser que você fique insatisfeito, não sei, é como eu estou dizendo. Não é um trabalho fácil você fornecer detalhes, porque não é todo mundo que tem a mediunidade num ponto fora do comum, né, como um Chico Xavier, como Formiga e outros médiums. Mas, em geral, as pessoas gostam. Aí você fala para mim, mas Vitor, eu dependo de um centro espírita para eu poder entrar em contato com um espírito amigo? Puxa, eu perdi meu filho, né, minha mãe desencarnou. Vamos mudar essa palavra, perdi meu filho? Vamos falar, meu filho desencarnou? Né, porque, primeiro, a gente não perde aquilo que não é nosso. Ninguém é de ninguém. Os espíritos são seres imortais que já tiveram várias encarnações. Teu filho, nessa encarnação, é um espírito que reencarnou como seu filho, mas ele é um espírito independente, que provavelmente possui laços afetivos com você de outras encarnações. É possível que ele já tenha laços de outras encarnações, porém, ele é um espírito independente, ninguém é de ninguém. Nós reencarnamos, porém o teu filho, ele está vindo, você está no momento desenvolvendo esse tipo de afetividade com esse ser, com esse espírito, com essa consciência, essa afetividade de mãe e filho, pai e filho, marido e mulher, mas irmão, mas ninguém é de ninguém, somos espíritos. Todos somos a manifestação da consciência que está em tudo e em todos, que muitos chamam de Deus. Então, vamos começar por aí. E outra coisa, você não perde ninguém, porque ninguém deixa de existir. Eu acredito que nós continuamos existindo após a morte do corpo físico. O que morre é o corpo físico, carnal, tá? E o que eu estou falando aqui é baseado nos meus estudos, sejam eles estudos espíritas ou de outras doutrinas espiritualistas, tá? Mas baseado também na minha experiência. Que experiência? Na minha experiência como médium, e eu dou passagem para que espíritos se manifestem através de mim. A minha experiência com a clarividência, quando eu vejo alguns espíritos. A minha experiência fora do corpo, aquilo que a gente chama de emancipação da alma ou viagem astral, projeção astral. Então, baseado nessas experiências, eu acredito que a vida continua após a morte do corpo físico. E não é só baseado nas minhas experiências, mas também nas experiências e nos relatos de pessoas como Chico Xavier, Divaldo Franco, médiuns amigos, e também baseado na experiência de alguns pesquisadores da ciência.
como o professor Ian Stevenson, que pesquisou mais de 2.000 casos de crianças que relatavam experiências, memórias de vidas passadas. Tá? O Dr. Ian Stevenson, ele é um homem da ciência. Investigou mais de 2.000 casos de crianças que narravam: olha, eu me lembro, eu estava numa casa assim, assim, assim. Eu me lembro, às vezes a criança nem dizia, olha, é de uma outra vida. Ela dizia, olha, eu lembro que eu era um homem assim, assado, eu morei nesse lugar. E aí ele ia atrás, ele ia na localidade investigar. Olha, aqui realmente, por volta do ano tal, morou um homem assim, assim, assim. E batia tudo direitinho. Tá? Então o Dr. Ian Stevenson pesquisou e ele deixou claras evidências aí, né, de que nós já tivemos várias experiências no mundo carnal, ok? E no mundo extrafísico. Então, nós temos alguns pesquisadores da ciência que demonstram isso. Experiências de quase morte, quando a pessoa sofre um trauma, de repente um acidente, e ela começa a relatar o que está ocorrendo enquanto ela está desacordada. Ela relata o que está ocorrendo em outros ambientes. E aí as pessoas vão pesquisar e realmente aquilo estava ocorrendo naquele momento. Então nós temos muitas evidências. Pode ser que eu esteja errado? Pode ser que de repente não tem nada a ver essa história de vida após a morte? Ué, pode ser, eu não tenho a pretensão de ser o dono da verdade. Mas, me baseando nas experiências de médiuns, de pesquisadores e nas minhas experiências, eu tenho convicção de que a vida continua existindo após a morte, o que morre é o corpo. Tá? Então, voltando àquela pergunta que eu fiz agora há pouco, eu dependo de um centro espírita para me encontrar com esse parente que desencarnou? Não, não depende. A gente pode fazer algumas coisas para nós termos uma experiência direta. Vamos lá, então, vamos ser bem objetivo? Primeiro passo, anote aí. 1. Procure se harmonizar. Por quê? Se você fica vibrando, se você fica numa sintonia e irradia um padrão de energia de sofrimento, de dor, de tristeza, não é legal. Não é legal para você e não é legal para a pessoa que desencarnou. Ok? Então, mas eu tenho saudade, tudo bem. Tenta converter com o tempo, isso leva tempo, é claro. Tente transformar a dor num sentimento de amor, de carinho. Pensa na pessoa que desencarnou. Em vez de você sentir dor, visualiza essa pessoa no mundo espiritual bem, sorrindo, recebendo ajuda dos mentores espirituais. Estenda tuas mãos e sinta que sai das tuas mãos uma energia amorosa, com um padrão de sentimento amoroso. E essa energia atinge essa pessoa, envolve essa pessoa que desencarnou, equilibrando essa pessoa. Então, envolva esse ser amado que desencarnou num sentimento de carinho, de bem-querer, de luz, de amor, de paz. Esse é o primeiro princípio, ok? Para quê? Para que o teu contato com essa pessoa seja saudável e não um contato de assédio espiritual. Porque se você ficar num sentimento de dor, de apego, você acaba se tornando um assediador, um obsessor desse espírito que morreu e precisa de descanso, de refazimento, de ajuda. Então, mude o teu padrão de sentimento. Segundo, entenda que ele tem o direito e deve continuar a jornada evolutiva dele. Não fique querendo que ele permaneça na sua casa. Diga mentalmente, nessa visualização, que você deseja que ele continue aprendendo, crescendo, que ele seja bem recebido pelos espíritos amigos que estão ao lado dele, para que ele receba apoio. Gente, tudo isso que eu estou falando é muito importante para ajudar alguém que acabou de desencarnar ou que desencarnou há alguns meses. É muito importante.
Porque você começa a irradiar um sentimento de ajuda, de paz, de tranquilidade. Às vezes a pessoa está no umbral e ela começa a sentir os efeitos disso. Ela começa a sentir os efeitos da tua energia e nesse momento ela se abre para receber a ajuda dos mentores espirituais. Então é muito importante isso. É muito importante isso. Às vezes você tem um guia espiritual que quer acessar essa pessoa que está perambulando pelas ruas desencarnada ou que está no umbral e eles não conseguem acessar. Esse espírito não consegue perceber a presença do guia espiritual porque ele está tão fechado nele, envolto num sofrimento ou perturbado, que ele não consegue perceber a presença do guia. Você, que ainda tem um padrão de energia mais denso, porque você está ligado a um corpo físico, portanto você consegue irradiar fluido vital denso. O que acontece? Se você direcionar a tua energia para esse ser que desencarnou, mas uma energia com um padrão amoroso, de paz, de equilíbrio, de ordem espiritual, os guias espirituais vão ajudar esse espírito nesse momento. Então você vai estar ajudando essa pessoa. Tá bom? Então é muito importante isso. Então, vamos lá. Terceiro passo. Você pode fazer isso antes de dormir. Essa visualização, depois que você já fez tudo o que você tinha que fazer. Você senta na tua cama antes de dormir. Você vai dormir? Então, fez tudo o que tinha que fazer? Sente-se. Fica um pouquinho em silêncio. Fica um pouquinho fazendo as nossas práticas que eu tanto ensino aqui na rádio e lá no nosso núcleo. Põe o meu CD de bioenergia. Tem tem alguns exercícios, né, de bioenergia, de harmonização. Coloca o meu CD duplo para você ouvir numa das práticas. Se você não tiver o CD duplo, daqui a pouco eu passo o nosso endereço, nosso telefone para você comprar. Ah, eu não quero comprar teu CD. Não precisa comprar meu CD então. Põe uma música tranquila, ou fique no silêncio, mas faça uma irradiação de amor. É isso que eu quero, tá? Então, fique quietinho primeiro, fique tranquilo, inspire o ar, solte o ar com tranquilidade, comece a serenar a mente e as emoções, tá? Quando você sentir que é o momento, faz uma prece na tua religião, ou mesmo que você não tenha religião nenhuma. Peça ajuda dos guias espirituais para que eles estejam presentes. Reze para Deus, para o anjo da guarda, para Iemanjá, para Jesus, para Buda, para quem você sentir que você quer rezar. Tá? É uma coisa pessoal tua. A religião, o nome não importa. O que importa é o sentimento. Então, fez isso? Comece então a fazer a visualização dessa pessoa que já desencarnou. Visualize ela muito bem, ela em paz, ela tranquila. E comece a irradiar energia para ela. Irradie energia, sente que do teu coração sai uma energia de luz, amorosa, tranquila. Visualiza essa pessoa bem. Imagina que você está abraçando essa pessoa e está dizendo para ela, olha, agora você vai continuar a tua jornada evolutiva, mas a gente continua te amando, continuamos amigos, parentes, enfim. A gente vai se encontrar fora do corpo, você já está fora do corpo, mas eu vou sair do corpo de vez em quando, a gente se encontra, mas receba ajuda dos guias espirituais, né? Mantenha esse padrão de sentimento. E aí, você fica então novamente tranquilo, sem irradiar nada, só sereno, só tranquilo, se sentindo o silêncio interno, sentindo tua respiração, relaxando o corpo. E aí pede para teu guia espiritual te levar de encontro a essa pessoa fora do corpo. E quando você sentir, você deita e adormeça. Mas entenda que o que vai adormecer é teu corpo. Tua alma vai continuar acordada. Você vai se projetar fora do corpo e encontrar com essa pessoa amada. Se você não está acostumado a fazer exercícios de projeção astral, talvez você não domine o processo de sair do corpo. Não tem problema. Os guias espirituais podem te ajudar. Pode ser que você não se lembre dos encontros com a pessoa amada. Tudo bem.
É comum, se você não tem treino, ou mesmo que você não tenha treino, pode ser que você se lembre, mas às vezes a gente está com a mente tão agitada, tão preocupado com o dia a dia, que a gente não consegue se lembrar dos momentos que a gente se encontra com as pessoas que a gente ama, né? E essas experiências fora do corpo. Mas isso não quer dizer que você não teve uma experiência. Pode ser que simplesmente você não conseguiu guardar na memória, no cérebro, mas você teve essa experiência. E pode ser que você tenha e se lembre. Fica como aquele sonho vívido, nítido, sabe? Nossa, Vitor, eu tive um sonho, mas foi tão real, tão real. Eu sonhei que eu encontrava minha mãe, que já morreu, mas foi tão real. Pois é, foi real. Não foi imaginação tua, não foi uma criação da tua mente. Você sabe que certas experiências não são sonhos. São experiências fora do corpo, reais. Tá bom? Eu vou abrir linha para ouvintes. Se você tem uma pergunta para fazer neste tema, ligue, é o momento. 3016, anota nosso telefone do ouvinte aqui da Rádio Mundial. 3016-1764 ou 3016-1765. Me liga se você tem alguma dúvida, nós temos 5 minutos e eu vou tentar responder brevemente suas dúvidas. Tem já gente, ó, o Jean está sinalizando aqui que já tem gente na linha então. Vamos lá, boa tarde. Boa tarde, Vitor. Quem fala? É Edna, aqui de Indaiatuba. Oi, Edna. Diga lá, qual é a tua dúvida? Não é bem uma dúvida, eu tenho quase certeza que foi um encontro que eu tive com a minha mãe. Ela é falecida há 4 anos, né? Certo. E eu sonhei que eu estava no meu quarto, mexendo em uns documentos em cima da cômoda. E nisso eu vi ela surgir na porta com um papel cor-de-rosa na mão. Sabe aquele papel de embrulho, né? Certo. Um pedaço de papel. E ela colocou entre os documentos. E na minha mente eu pensei, mas por que a mãe tem que colocar esses papéis no meio do documento? E depois que ela virou as costas, eu falei, mas deixa eu ver o que é. Dentro desse papel tinha um coração desenhado. Assim, mas um coração igualzinho como a minha mãe desenhava. E ela colocou o papel e virou as costas. Aí quando eu fui atrás dela, ela estava na minha cozinha em pé, entre a minha geladeira, e eu dei um abraço bem apertado, mas um abraço tão assim, sentido, que eu senti a presença dela. E nisso eu acordei, mas eu acordei com aquela sensação de que eu abracei a minha mãe. Será que eu realmente abracei? Tá, então acompanha pelo rádio então. Tá, obrigada, um abraço. Um abraço. Olha, Edna, para mim é um pouco difícil falar se realmente você encontrou com ela ou não, porque a experiência é tua, tá? Então, para mim, que estou aqui de fora, é difícil. Agora, é muito possível, sim, que você tenha realmente encontrado com ela. É muito comum os nossos parentes virem nos visitar e a gente encontra eles na nossa casa, no nosso ambiente. Tá? Então provavelmente você estava com alguma preocupação, estava procurando algo fora do corpo, né, mexendo. Mas eu estava mexendo em documentos? Olha, outro dia eu falo sobre isso, tá? Nós criamos objetos no plano astral, no mundo espiritual. A gente cria objetos. Eu já despertei fora do corpo na cozinha, achando que eu estava lavando louça. Olha só cada bobagem que a gente faz quando a gente está fora do corpo, que nem sonâmbulo. Né? A gente perambula pela casa fora do corpo, que nem sonâmbulo, sem perceber, sem lucidez, sem sentir que está perambulando fora do corpo. Tá? Então, nesse momento, você viu sua mãe e abraçou sua mãe. E foi natural isso. Né? Você já está acostumada a ver sua mãe fora do corpo, porque você reagiu com naturalidade. Talvez, como você deu um abraço, então houve um sentimento tão forte que isso te marcou e você conseguiu registrar na tua memória e não se esqueceu quando voltou para o corpo físico. A volta com o corpo não bloqueou a lembrança, ela permaneceu. Tá? Então, eu não sei te dizer assim, se foi só um sonho, uma criação da tua mente baseado em memória, ou se foi um misto, ou se foi uma projeção astral, você realmente encontrou com ela. Eu acredito que você tenha encontrado com ela sim, tá? Porque eu já passei por inúmeras experiências dessas, eu já fiz experiências para comprovar que eu estava fora do corpo. Outro dia eu conto porque a gente não tem tempo, mas eu acredito que você se encontrou com ela. Mas se você tem a certeza,
É isso que importa, não é a minha opinião que é importante, é o que você sente que importa. A minha opinião não vale nada perto do que você sente, tá bom? Bom, anotem aí então o nosso site, porque no nosso site nós temos muito material gratuito para você, muito material gratuito, e nós temos... quanto tempo a gente tem, Jean? 2 minutinhos? Olha, eu acho que nós não vamos ter tempo. Eu peço desculpa, tem mais uma pessoa na linha. Eu peço desculpas, mas eu vou te dar uma dica. Se você tem acesso à internet, entra lá no Facebook, me procura e coloca a tua pergunta, ou quando eu abrir linha para ouvinte novamente, você faz a tua pergunta, tá bom? Peço desculpa, mas a gente só tem mais 1 minutinho e pouco. Eu quero então divulgar que lá no nosso site tem muito material gratuito para você estudar, aprender, e tem nossa livraria virtual. Você pode comprar nossas revistas, livros e o meu CD duplo na seção de CD e DVD. Anote o nosso site www.rcespiritismo.com.br rcespiritismo.com.br. Se você não tem como acessar a internet e quer comprar o meu CD com exercícios de harmonização para você fazer, anota o nosso telefone no horário comercial, você pode ligar. 2645 4017. 2645 4017, tá bom? 26 de setembro tem a nossa palestra, nosso trabalho de harmonização lá no núcleo. Eu vou passar mais informações depois, vou passar nosso endereço com mais calma, mas fica lá na rua Falque Giannini 515, tá bom? Falque Giannini 515, pertinho do metrô Vila Prudente. Terça-feira agora, das 19h30 às 22 horas, nós teremos aula de Raja Yoga, que é meditação, harmonização, estudo do yoga, com o professor Guilherme Romano. Eu também faço aula de Raja Yoga lá. Se você quiser fazer uma aula aberta para conhecer, venha. Terça-feira agora, às 19h30, começa a aula. Chega um pouquinho antes. Repetir o endereço então. Rua Falque Giannini 515, Falque, Falchi. É uma travessa da Rua do Orfanato. É só você descer no metrô Vila Prudente e se informar como você chega na Rua do Orfanato. Você sobe 4 quarteirões e está na Rua Falque Giannini. Vem fazer uma aula aberta, tá bom? Nosso programa tem o apoio da revista cristã de Espiritismo e a matéria de capa desse mês é Como entrar em contato com um mentor espiritual. E tem o apoio da revista Caminho Espiritual, que é focada esse mês no tema Mentes que Curam, a influência da mente na saúde. Então, procure. Eu sou o editor-chefe, tanto da revista Cristã de Espiritismo, quanto da revista Caminho Espiritual. Procura nas bancas de todo o Brasil, tá bom? Ou assine pelo telefone 3437-7676. 3437-7676, você faz a tua assinatura e recebe em casa. Ou procure nas bancas de todo o Brasil as nossas revistas. Fique na paz e até sábado que vem. Você ouviu na Mundial. Programa Música e Mensagem. O som que eleva a alma, com Victor Rebelo. Olhe pra mim, preste atenção. Vou lhe contar uma história de amor.